Saudações a todas e a todos. Estamos meditando a carta aos Romanos. E no primeiro bloco da carta, que Paulo escreve, meditando, refletindo as grandes verdades que ele teve a oportunidade de experimentar na vida prática e de pregar, anunciar. Estamos no capítulo 6 da carta aos Romanos. Estamos lendo e refletindo. Como eu já disse, é uma carta que não é fácil e é densa e precisa certamente muito aprofundamento da nossa parte. Nós estamos passeando um pouco sobre ela, tentando tirar para nós aquilo que o Espírito Santo quer nos conceder nesta meditação. O capítulo 6 começa com uma pergunta: que diremos? Que devemos permanecer no pecado para que a graça atinja a sua plenitude? Esta comparação, esta colocação de pecado de um lado e graça de outro, graça mais forte, a graça vem por causa do pecado. O Evangelho, Cristo se aproxima dos pecadores. Então, vamos pecar para que Cristo se aproxime de nós? Ou vamos permanecer no pecado para que a graça atinja a sua plenitude? De modo algum. Porque também acusaram Paulo, dentro da carta, a pequenas defesas que ele faz de si mesmo, de certas acusações de caráter doutrinário, que às vezes fizeram contra ele. E não seria esse que a gente pode pecar tranquilamente para obter a graça, para que a graça se manifeste. De modo algum, nós que morremos para o pecado, nós morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Então, se morremos para o pecado, como vamos viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Quando Paulo fala de morrer para o pecado, ele se refere à morte de Cristo, que morre na cruz, e aí temos a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. Nós, quando somos batizados e entramos nas águas, aí vem a pregação apostólica inicial. O mergulho na água é como se fosse a entrada na sepultura. E o sair das águas é a ressurreição, início de uma vida nova. Essa é a nossa realidade. Então, quando fomos batizados, todos os que fomos batizados na sua morte. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, há um pensamento claro claro na Escritura, que não é claro na mente nossa e na mente dos nossos fiéis. Ter esta visão clara da realidade do batismo. Entramos nas águas e saímos. Quando entramos, morremos. Quando saímos, saímos ressuscitados para uma vida nova. Então, já morremos. Não podemos morrer mais. A morte já aconteceu. Que morte? A morte para o pecado, aquela que é consequência do pecado, introduzida pelo demônio já no paraíso. Então, isso ficou sepultado nas águas no fundo do batismo. Quem é que sai? Sai a nova criatura. Portanto, não é simplesmente alguém que se arrependeu de alguns errinhos que fez e que agora vai corrigir isso ou aquilo, que seria o batismo ótimo e bom de João Batista. Aqui não, aqui é a nova criatura que surge. Então, é uma presença de Deus nesta vida. Não é simplesmente uma correção
de alguma coisa que não estava bem ou de algum erro, mas de uma novidade de vida. Então, para assim vivamos vida nova. Agora temos a possibilidade de uma vida nova. Porque se nos tornamos uma coisa só com Ele, por sua morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com Ele também, por sua ressurreição semelhante à sua. Nós nos tornamos uma coisa só com Ele. Veja, outra afirmação importante. O que acontece com aquele que aceitou Jesus Cristo? O que acontece no mundo novo de Jesus Cristo? O que acontece é que quem existe é o novo Adão, é Jesus Cristo. Mas o Cristo ressuscitado não é simplesmente o Cristo histórico que viveu na Galileia, na Judéia, no nosso mundo. Ele é cabeça de um corpo. E esse corpo é formado por pessoas que aceitaram este Jesus Cristo e aderiram a Ele no processo da fé, aceitando Jesus Cristo plenamente. E isso é o importante. Eu aceito Jesus Cristo, eu creio nele. Neste momento em que eu faço esta profissão de fé, eu estou aderindo à pessoa de Cristo. Eu me torno membro do seu corpo. E o sinal é o batismo. O sinal de que isso está acontecendo é o batismo. Por isso, em primeiro lugar, eu creio e aceito a pessoa de Jesus, a profissão de fé. E depois, então, vem tudo mais. E vem o rito batismal, no caso. Nós nos tornamos uma só coisa com Ele pela sua morte, né? Assim também pela sua ressurreição, sabendo que nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. O velho homem foi crucificado com Jesus Cristo. Então nós morremos com Cristo na cruz. E isso, como é que acontece agora, no nosso tempo? Como é que isso se realiza? Na hora do batismo. Claro que o batismo de imersão, aquele no qual você entra dentro da água, simbolicamente ele é mais significativo do que simplesmente a água que jogamos por cima da cabeça. Mas o significado é esse. Trata-se de um afogamento. A gente se afoga naquela água e morre lá embaixo, mas é uma água que produz vida. E aí você sai ressuscitando. Sai ressuscitado e sai ressuscitando dia após dia, até a ressurreição final. De tal forma que não vamos mais servir ao pecado. Então não tem sentido permanecer no pecado ou querer servir o pecado. Quem morreu ficou livre do pecado. Quando nós morrermos, a nossa morte, o fim deste tempo que aqui estamos, de fato cessa o pecado e começa a misericórdia. Quer dizer, aquele que morreu, ele já não tem mais possibilidade do pecado. O pecado é possível enquanto estamos aqui, nesta união de corpo e alma. Então, se já morremos na pia batismal, já estamos livres do pecado. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, Ele vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É a nova realidade do cristão. A realidade que é possível por causa de Jesus Cristo. Aquele que veio ao nosso mundo, aquele que se encarnou, aquele que fez um novo Adão ser realidade neste mundo, e nós participando
da construção desse novo Adão, este nos deu a vida e nos fez sair da dominação do pecado. Às vezes podemos pensar os períodos da história da salvação, a primeira fase, antes da lei, a lei que é dada como grande pedagogo ao povo de Deus, para que com ela introduza no mundo a salvação. Isso não acontece. A lei não tem a força e o povo não teve a fidelidade. O que fez? Fechou-se sobre si mesmo e tornou aquilo que era uma responsabilidade para a humanidade toda um privilégio para si. Então, não há outro jeito a não ser que venha o novo Adão. Então, o próprio Deus toma a decisão. E para não negar a escolha que fez do seu povo, ele nasce no meio do seu povo. Ele é judeu de nascimento. Então, agora tudo aquilo que foi colocado sobre a responsabilidade do povo de Israel está na pessoa de Jesus Cristo. Ele não é só o novo Adão, ele é a realização plena da vocação de Israel. Isso está também dentro do coração de Paulo nesta carta aos Romanos.